Pessoal, então na aula passada, né, a gente começou a ver a questão de árvores enraizadas, a gente viu árvores binárias, né, e agora o objetivo da aula de hoje vai ser ver, né, percursos em árvores. A gente vai focar no caso particular de percursos sobre árvores binárias. Então, antes de a gente começar a falar sobre percursos em árvores binárias, a gente vai falar sobre como armazenar as árvores binárias no computador. Né? Então aqui eu tenho um exemplo de uma árvore binária, né? Eu tenho aqui os nós, e relembrando, cada nó, né, tem o seu filho esquerdo e o seu filho direito, tem a sua subárvore esquerda, né? Então para esse nó aqui eu tenho a subárvore esquerda dele, eu tenho a subárvore direita dele, certo? Então, particularmente para esse nó eu tenho um filho esquerdo, eu tenho um filho direito. Para esse nó eu tenho esquerdo, né? Eu tenho o filho direito e eu tenho o pai dele, certo? E essa é a informação que a gente vai precisar de uma certa forma geral para guardar essa árvore, né? Então vai ser uma estrutura encadeada, como se fosse a lista encadeada. A gente vai encadear esses elementos por ponteiros entre eles, né? E vai ser da seguinte forma. Então, para uma árvore binária T, o que a gente vai armazenar para T vai ser a raiz de T, que vai ser o que? Um ponteiro para o seu nó raiz. Então, cada um desses nós aqui da minha árvore, né, a raiz de T vai apontar para a raiz da árvore, certo? E os outros nós, né, para cada nó X de uma árvore binária, ele possui os seguintes campos. Né? Eu vou ter a chave do X, vai ser uma chave daquele nó. Eu vou ter o pai do X, que vai ser um ponteiro para o pai do X. Eu vou ter o esquerdo do X, que vai ser um ponteiro para o filho esquerdo do X. Eu vou ter direito de X como sendo um ponteiro para o filho direito do X. Certo? Então, o encadeamento da árvore, na verdade, é todo feito pelos ponteiros pai, esquerdo e direito daquele nó. Né? Em geral, a gente guarda alguma informação. Eu estou guardando aqui a chave daquele nó X. Certo? Pode ter informação auxiliar, pode ter outras informações que eu queira guardar no nó. Né? Mas para o encadeamento só é necessário, né, esses três aqui. Oi. Certo? Agora, esses ponteiros, eles podem ser nulos. Todos os ponteiros que eu falei. Quais foram os ponteiros que eu falei? Eu falei o ponteiro raiz de T, que aponta para a raiz, pai, filho esquerdo e filho direito. Né? Cada um deles pode ser nulo. Eu queria só indicar quando é que eles são nulos. Né? Quando a raiz de T é nula, isso quer dizer, isso ocorre, né, se a árvore não tem nenhum nó. Se a árvore T não possui nenhum nó. Certo? Ou ela é vazia. Agora, o filho esquerdo de um nó vai ser nulo se a subárvore esquerda daquele nó é ausente, né, ou vazia. Né? Da mesma forma, o filho direito de um nó vai ser nulo, né, se a subárvore direita daquele nó, na verdade de X, né? Aqui não é daquele nó, é de X, esquerda de X é ausente, né, ou vazia. Subárvore direita de X é ausente,
né? Então, exemplos aqui, né? Para esse nó aqui, a subárvore esquerda dele é ausente. Então, o ponteiro do filho esquerdo dele seria nulo. Aqui, para esse nó G, tanto o filho esquerdo quanto o filho direito seriam nulos. Apenas se essa árvore fosse vazia, se eu tivesse 0 nós, aí a raiz apontaria para nulo. Caso contrário, tem pelo menos um nó, então eu tenho que ter uma raiz, né? E aí eu aponto para a raiz. Agora, esse nó tem um pai, esse nó tem um pai, esse nó tem um pai, né? Quando é que o pai é nulo? O único nó que tem o pai nulo é a raiz da árvore, certo? Então, o único nó que vai ter o pai nulo, então o pai de x é nulo se, né, x é raiz da árvore, certo? Então, a gente vai começar a escrever algoritmos hoje, né, sobre árvores binárias, né, e para isso a gente precisa saber, né, como armazenar uma árvore binária, né? Vai ser um encadeamento parecido com lista encadeada, que a gente usa ponteiros para encadear entre os nós, mas a gente tem uma estrutura não linear, né? Então, eu disse que a aula de hoje é um percurso, né, sobre árvores, certo? Percurso em árvores em geral quer dizer, percursos podem ser feitos sobre árvores em geral, né? Mas na aula de hoje a gente vai focar, né, pelo menos os algoritmos, primariamente em árvores binárias, certo? Então, um percurso sobre uma árvore enraizada, né, é uma visita sistemática de todos os seus nós, certo? Então, quando eu tenho uma lista encadeada, né, no caso da lista encadeada, a gente falou sobre a busca em uma lista encadeada, né? E a busca de uma lista encadeada, né, ele começa pelo primeiro da lista e vai passando por esse encadeamento, né, até chegar no último elemento, né, até bater em nulo, né? Isso é um percurso sobre todos nós da lista encadeada. Então é porque ela é uma lista linear, né? Agora, uma árvore, ela, então foi isso que eu coloquei, é direto em lista encadeada. As árvores são estruturas não lineares. Aí a questão aqui é como visitar todos os nós de uma forma bem sistemática ou bem ordenada, certo? E só um detalhe, o que é exatamente essa visita, né? Quando eu digo eu quero visitar um nó, visitar um nó vai ser realizar alguma operação sobre o nó, certo? Eu só não vou especificar qual é essa operação, a gente pode definir o que seria. Então aqui é realizar alguma ação sobre este nó, né? Na busca, a visita seria verificar se ele tem a chave desejada que eu estou procurando, certo? Então, um exemplo de por que eu precisaria de um percurso, né, seria, por exemplo, eu posso ter num computador, né, a gente tem, né, algo como a gente tem as pastas do computador, né? Então eu posso colocar visualizar as pastas e os arquivos do computador em um formato de árvore, né? Então eu quero só dar esse exemplo aqui. Seria de arquivos de um computador, né, em formato de árvore. Então aqui a gente imagina, né, os arquivos do computador, por exemplo, né, a raiz,
né? Aí depois tem, né, dentro daquela raiz tem, né, as várias pastas, né? Eu vou imaginar aqui um sistema etc, var, usr, home, né? Aí aqui em home tem os usuários, né? Aí um deles é o Victor, né? Aí tem, né, meus arquivos, né? E eu gostaria de listar, né? Aí tem aqui vídeos, documentos e um arquivo, né, qualquer, né? Aqui um arquivo, e aqui vão ser pastas, né? Então a diferença de pasta, né? Porque a pasta vai ter filhos, né? E os arquivos vão ser folhas, né? A menos que tenha uma pasta vazia que vai ser uma folha. Eu gostaria de listar todos esses arquivos, né? Eu gostaria de listar, por exemplo, esse nó. A visita desse nó seria listar, né, a barra. Listar esse nó seria listar, por exemplo, etc, né, barra etc. E aí depois eu queria listar barra etc. E tudo que tiver aqui dentro eu gostaria de listar aqui dentro, né? Aí eu gostaria de listar aqui, eventualmente vai ter barra home, barra Victor, barra, né? Aí vai ter barra home, barra Victor, né? Barra pasta 1, né? E barra home, barra Victor, barra pasta 1, aí barra alguma coisa que tem dentro da pasta 1. Depois de tudo da pasta 1 eu gostaria de ter barra home. Então eu acho que vocês já viram esse tipo de listagem de arquivos, né? Então a pasta 2. A questão é como é que a gente faz essa listagem, né? Então, só para dizer um pouquinho, isso aqui a gente vai ver apenas no modelo, né, de árvore binária, mas isso pode ser generalizado facilmente, né, para árvores enraizadas que não são binárias. Isso aqui a gente vai ver hoje como que vai ser um percurso, né, em pré-ordem. Certo? A gente vai ver como percurso em pré-ordem, e a gente vai ver outros tipos de percursos, né, na aula de hoje. Então, o primeiro tipo de percurso que a gente vai ver, né, é esse percurso que a gente falou, né, sobre a listagem de arquivos, né? A gente vai ver aqui no caso particular apenas de árvore binária, mas isso pode ser facilmente generalizado para outras árvores enraizadas quaisquer, né, M-áreas ou K-áreas ou árvores ordenadas ou árvores enraizadas quaisquer, né? Então ele tem o seguinte ideia do percurso em pré-ordem. Então o percurso em pré-ordem ele inicia pela raiz da árvore e ele segue os seguintes passos recursivamente. Como é que ele faz? Ele visita a raiz dessa subárvore, depois ele percorre a sua subárvore esquerda em pré-ordem, depois tem esse recursivamente, depois ele percorre a sua subárvore direita também em pré-ordem, certo? Então vamos olhar para essa árvore aqui e entender como seria o percurso em pré-ordem. Então o percurso em pré-ordem ele começaria pela raiz. Então eu vou visitar a raiz. Então o que eu quero anotar aqui embaixo, eu vou anotar, né, a ordem da visita dos nós. Dos nós em pré-ordem. Então, o primeiro nó que a gente visita, né, é a raiz da árvore. Então, a gente primeiro visita a raiz da árvore, né? Então, a primeira visita é sobre o nó A. Depois eu vou fazer um percurso em pré-ordem,
Próximo passo é fazer um percurso em pré-ordem na subárvore esquerda. Então, para essa subárvore, eu vou fazer um percurso em pré-ordem. Certo? Eu vou colocar o seguinte. Deixa eu colocar assim. Então, eu visito esse nó. E eu vou fazer pré-ordem dessa subárvore. Como é que eu faço pré-ordem nesta subárvore? Né? A subárvore enraizada no B. Então, a primeira coisa que eu faço é recursiva, a mesma coisa. Eu vou visitar a raiz dessa subárvore. Então, eu vou visitar o B. Então, o próximo nó visitado vai ser o B. A próxima coisa que eu faço, depois de visitar a raiz dessa subárvore aqui, né, vai ser fazer um percurso recursivamente na subárvore esquerda dele. Então, a subárvore esquerda dele é essa subárvore aqui. Eu vou fazer um percurso em pré-ordem nessa subárvore. Certo? Então, eu vou fazer um percurso em pré-ordem sobre essa subárvore. Qual a primeira coisa que eu faço? Visitar a raiz dessa subárvore. Então, vou visitar o D. Qual a próxima coisa que eu faço? Eu vou percorrer a subárvore esquerda desse nó em pré-ordem. Como eu não tenho a subárvore esquerda, não tem nada para eu percorrer. Então, o percurso em pré-ordem da subárvore não faz nada. A próxima coisa que eu faço do percurso em pré-ordem sobre essa subárvore é percorrer a subárvore direita. Então, eu vou percorrer essa subárvore em pré-ordem. Então, eu vou chamar para essa subárvore, eu vou percorrer ela em pré-ordem. Como é que eu faço para percorrer? A primeira coisa que eu faço é visitar a raiz dessa subárvore. Então, eu vou visitar o G. Né? Quando eu visito o G, a próxima coisa que eu faço é o quê? Percorrer a subárvore esquerda dele. Como não tem nada, eu não faço nada. Depois eu vou percorrer a subárvore direita dele. Como não tem nada, eu não faço nada. Então, o que é que termina? Termina esse percurso em pré-ordem dessa subárvore. Esse percurso aqui termina. Quando esse percurso termina, ele foi chamado por quem? Ele foi o percurso da subárvore direita desse nó. Então, eu fiz um percurso e eu terminei esse percurso da subárvore direita, né, do nó D. Então, quer dizer que agora eu também terminei o percurso em pré-ordem da subárvore D. Agora, quem foi que pediu um percurso em pré-ordem da subárvore D? Foi, né, depois que eu visitei, eu estava percorrendo essa subárvore, eu fiz um percurso na subárvore esquerda dessa subárvore, né, e agora eu vou fazer um percurso em pré-ordem na subárvore direita. Como não tem nenhuma subárvore direita, não tenho o que fazer nesse percurso. Então eu termino o percurso em pré-ordem dessa subárvore, né? Agora, o que eu tinha feito no começo foi visitar o A, fazer um percurso em pré-ordem sobre a subárvore esquerda dele, e agora o próximo passo é fazer um percurso em pré-ordem sobre a subárvore direita dele. Então o percurso em pré-ordem, e agora eu vou fazer mais rápido, né? Eu vou visitar o C. Aí eu vou fazer um percurso em pré-ordem da subárvore esquerda dele, né, que vai visitar a raiz dessa subárvore. Eu vou visitar o E. Depois eu vou fazer um percurso em pré-ordem da subárvore esquerda, vou visitar o H. Fazer um percurso em pré-ordem da subárvore direita, vou visitar o I. Termino o percurso em pré-ordem da subárvore enraizada em E. Agora eu faço o percurso em pré-ordem, né, da subárvore direita do C, que vai, né, visitar o F. Então essa é a ordem de visita, né?
E olhando para, né, a visita desses nós, né, eu tive essa sequência. E eu vou fazer até uma cópia dessa árvore e mostrar, né, qual é a sequência sobre os nós. Certo? Vou fazer uma cópia da árvore aqui embaixo. Deixa eu só apagar essas coisinhas que eu usei aqui no percurso. Certo? Então, um percurso em pré-ordem, né, dessa árvore, a ordem de visitação, agora olhando para a árvore, né, eu vou visitar primeiro a raiz, depois o B, depois o D, depois o G, né, depois o C, depois o E, depois o H, depois o I e depois o F. Então eu estou visitando todos os nós, né, dessa árvore, né, no que a gente chama de pré-ordem. Observem que isso é exatamente, né, se isso aqui fosse uma estrutura de arquivos, seria exatamente aquele formato, né, de mostrar o arquivo raiz. Aí para cada pasta eu vou listar todo o conteúdo daquela pasta, né? Primeiro colocando o nome da pasta e depois listando os arquivos dentro daquela pasta. E quando for uma pasta, eu recursivamente vou colocar os arquivos daquela pasta, né, em seguida, certo? Se isso aqui não fosse uma árvore binária, né, a diferença seria que esse percurso da subárvore esquerda e direita, né, seria um percurso sobre todas as subárvores, né, daquela árvore, em uma ordem qualquer. Se for ordenado, em geral, a gente usa a ordem, né, se for em área, a gente usa os índices, né, se ela for posicional, eu vou nas posições das menores para as maiores, né, mas em geral, essa seria a ideia da pré-ordem sobre uma árvore qualquer. Certo? Então, essa é a pré-ordem. A gente viu uma aplicação da pré-ordem, que era a questão de listagem de arquivos. Não é? Mas a gente vai ver outros percursos sobre uma árvore binária também, né, na aula de hoje. Certo? O próximo percurso vai ser o percurso em pós-ordem. Certo? Isso aqui vai ser muito semelhante ao percurso em pré-ordem. Certo? O percurso em pós-ordem, então, só muda algumas palavras aqui. Então, o percurso em pós-ordem, que antes era pré-ordem, inicia pela raiz e segue os seguintes passos recursivamente. Eu vou percorrer a subárvore esquerda em pós-ordem, percorrer a subárvore direita em pós-ordem, e depois eu vou visitar a raiz dessa subárvore. Então, a única diferença da pré-ordem é porque eu visito, né, a raiz da subárvore antes do percurso da subárvore de esquerda e direita. E na pós-ordem eu visito depois do percurso dessas subárvores. Assim, eu vou voltar aqui até porque eu esqueci de falar sobre o algoritmo, né? Tem aqui um algoritmo de como fazer o percurso em pré-ordem. É um algoritmo bem simples, não é um algoritmo recursivo, até porque ele aplica a ideia recursiva do percurso. Né? Então aqui o algoritmo pré-ordem, ele recebe como entrada um nó x, e o que é que ele vai fazer? Ele vai percorrer em pré-ordem a subárvore enraizada em x. Então, se você quiser percorrer em pré-ordem uma árvore binária, você vai passar, né, esse nó x como sendo a raiz da árvore. Certo? Se você quiser percorrer em pré-ordem só alguma subárvore, você pode também passar algum nó e ele vai percorrer a subárvore enraizada naquele nó. Certo? Então o que a gente vai fazer é o seguinte: se esse nó for nulo, eu não vou fazer nada. Não tem nada para percorrer.
Então, se o x for diferente de nulo, é que a gente vai fazer alguma coisa. A gente vai aplicar exatamente a ideia da pré-ordem. Eu vou visitar primeiro a raiz dessa subárvore, que é o próprio x. A gente vai chamar essa função visitar, que depois eu posso, né, no caso de listar os arquivos, seria visitar o x, seria escrever o nome do arquivo ou da pasta, né, com extensão completa. Depois eu faço uma chamada recursiva, né, desse algoritmo aqui para a subárvore esquerda do x, né? Então eu tenho a seguinte visão aqui sobre o x. Eu tenho o x, eu tenho a subárvore esquerda do x. Aqui vai, esquerda do x é um ponteiro para a raiz dessa subárvore. Eu vou ter a subárvore direita do x, e o ponteiro direito do x aponta para a raiz dessa subárvore. Aí eu vou fazer um percurso em pré-ordem sobre a subárvore esquerda. Eu vou fazer um percurso em pré-ordem sobre a subárvore direita. Certo? Claramente, quando esquerda ou direito for nulo, né, esse teste inicial, ele considera que se isso aqui for nulo, ele não faz nada. Certo? Como os três percursos que eu vou apresentar hoje são muito parecidos, eu vou primeiro apresentar os três percursos e depois vou falar sobre a complexidade desses algoritmos. Certo? Então o próximo percurso é o percurso em pós-ordem, como a gente já estava falando. Ele é muito semelhante ao percurso em pré-ordem, que eu vou percorrer recursivamente a subárvore esquerda e direita também em pós-ordem. A única diferença é que a visita à raiz da subárvore ocorre após o percurso das subárvores esquerda e direita. Não é? De novo, o algoritmo para fazer o percurso em pós-ordem é bem simples. Como é que eu faço? Então, esse algoritmo, assim como o outro, o algoritmo pós-ordem, a gente quer percorrer em pós-ordem a subárvore enraizada em x. Se eu quiser percorrer a árvore inteira, é só passar a raiz, esse nó, como sendo a raiz da árvore inteira. Certo? Então, se o x for nulo, eu não faço absolutamente nada. Se ele for diferente de nulo, eu vou fazer a visita em pós-ordem da subárvore esquerda, fazer uma visita em pós-ordem para a subárvore enraizada no filho direito do x, e depois, no final, visito o x. Certo? Como é que funciona esse algoritmo nessa árvore? Para a gente ter o percurso, a ordem de visita. Né? Então eu quero colocar aqui a ordem de visita dos nós em pós-ordem. Então como é que fica essa ordem de visita? Para visitar a subárvore enraizada em x, eu começo pela subárvore enraizada no A, que o que é que eu faço? Eu vou colocar essa setinha só para indicar que eu vou fazer um percurso, vamos dizer assim, pós-ordem de A. Para fazer um percurso em pós-ordem de A, eu vou primeiro fazer um percurso em pós-ordem da subárvore esquerda do A. Então, para fazer um percurso em pós-ordem da subárvore enraizada em B, eu começo fazendo um percurso em pós-ordem da subárvore esquerda do B. Para fazer um percurso em pós-ordem da subárvore esquerda do D, eu começo fazendo um percurso em pós-ordem da subárvore esquerda do D, que termina, porque ela é vazia, e agora eu faço um percurso em pós-ordem da subárvore direita do D. Aí eu faço o percurso em pós-ordem para a subárvore esquerda e direita do G, né? Que não faz nada porque elas são vazias. Aí eu visito o G. Depois do percurso na subárvore esquerda e direita, eu vou visitar o G. Como eu visito o G e a última coisa que eu faço no percurso em pós-ordem, né, ou aqui,
que é a visita, né? Então eu termino o percurso em pós-ordem sobre o G e volto para o pai dele. O pai dele estava fazendo percurso em pós-ordem, como eu já terminei o percurso em pós-ordem da subárvore esquerda e direita dele, eu vou visitar o D. Né? Aí depois eu terminei o percurso em pós-ordem da subárvore esquerda do B. Então eu faço um percurso em pós-ordem para a subárvore direita do B, que como não tem nenhum nó, termina. Né? Então eu vou agora finalmente visitar o B. Aí termino o percurso em pós-ordem. Eu terminei o percurso em pós-ordem da subárvore esquerda do A. Então agora eu vou fazer o percurso em pós-ordem da subárvore direita, que faz o percurso em pós-ordem, né, para o E, que faz um percurso em pós-ordem para o H. Como ele não tem subárvore esquerda e direita, termino os percursos sobre os filhos dele e eu visito o H. Né? Depois faço o percurso em pós-ordem sobre a subárvore direita do E, que vai ser o I. Vou visitar o I, que termina. E agora eu visito o E. Né? Termino o percurso em pós-ordem do E. Aí eu terminei o percurso em pós-ordem da subárvore esquerda do C. Faço o percurso em pós-ordem da subárvore direita do C. Como não tem subárvore esquerda e direita do F, ele termina e eu visito o F. Visito o F e termina, na verdade. Agora terminou da subárvore direita, eu vou visitar o C, terminar o percurso em pós-ordem dele. Agora o A terminou da subárvore direita, então eu visito o A e termino o percurso em pós-ordem do A. Então todos os nós tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos os nós foram visitados, né? Só que em pós-ordem. A gente no final da aula a gente vai voltar um pouquinho e mostrar aplicações do percurso em pós-ordem. Deixa eu só copiar essa árvore. Eu vou anotar aqui a ordem de visita, né, do percurso em pós-ordem. Certo? Então aqui a gente visitou primeiro, né? A gente vai lá embaixo na árvore e visita o G. A gente depois visita o D. Depois visita o B. Depois visita o H lá embaixo. Depois visita o I. Depois visita o E. Depois visita o F. Depois visita o C. E depois visita o A. Então, o último nó visitado é a raiz. Então vamos para o próximo percurso. O percurso em ordem. O percurso em ordem, né, ele também é semelhante ao pré-ordem e pós-ordem, né, mas ele inicia pela raiz e segue os seguintes passos recursivamente. Eu vou percorrer primeiro a subárvore esquerda em ordem. Aí, entre a visita da subárvore esquerda e a subárvore direita, eu vou visitar a raiz. Aí depois é que eu visito a subárvore direita, também recursivamente em ordem. Né? E o algoritmo, né, do em ordem também semelhante aos anteriores. Em ordem de um nó X, o que é que eu faço? Eu vou percorrer em ordem a subárvore enraizada em X. Se eu quiser fazer para a árvore inteira, eu chamo isso para esse algoritmo para a raiz. Se for nulo, eu não faço nada, mas se for diferente de nulo, eu faço uma chamada recursiva para a subárvore esquerda, faço a visita, faço a chamada recursiva para a subárvore direita. Né? Então tem essa chamada recursiva, essas duas chamadas recursivas. O que difere, né, o em ordem para o pré-ordem e para o pós-ordem é que essa chamada, né, a chamada de visitar, quando ela acontece antes das duas chamadas recursivas,
Isso aqui seria o pré-ordem. Entre as chamadas recursivas seria o em ordem. E depois das duas chamadas recursivas seria o pós-ordem. Certo? Ok. Então, de novo, aqui a gente quer fazer, né, mostrar a ordem de visita. Opa. Não sei o que foi aquilo. A gente quer ver a ordem de visita, né, do percurso em ordem nessa árvore. Deixa eu colocar aqui a ordem de visita dos nós. Dos nós em ordem. Né? Então, eu vou começar um percurso em ordem sobre a raiz, que começa fazendo um percurso em ordem para subir a árvore esquerda, que faz um percurso em ordem para subir a árvore esquerda. Aqui, como não tem subir a árvore esquerda, eu vou visitar o D. E depois eu vou visitar a subárvore direita, fazer um percurso em ordem da subárvore direita, que vai visitar o G, né, porque não tem subárvore esquerda, nem direita. Termina esse percurso em ordem. Aí termina o percurso em ordem da raiz. Terminou o percurso em ordem da subárvore esquerda do B. Então aí eu visito o B. Agora eu faço um percurso em ordem da subárvore direita, que não tem, então não faz nada. Termino o percurso em ordem. Quando termino o percurso em ordem da subárvore esquerda do A, eu vou visitar o A. Aí eu faço um percurso em ordem para a subárvore direita dele, né? Que eu faço primeiro um percurso em ordem da subárvore esquerda dele, percurso em ordem da subárvore esquerda. Como H não tem subárvore esquerda, eu visito o H. Não tem subárvore direita, então termina. Agora eu vou visitar o E, que eu terminei o percurso sobre a subárvore esquerda dele, e faço um percurso na subárvore direita. Não tem subárvore esquerda, então visito o I. Não tem subárvore direita, termino. Terminei a subárvore direita do E, terminei. Agora eu visito o C, que eu terminei a subárvore esquerda dele, faço um percurso em ordem da subárvore direita dele. Então eu visito o F, né? Eu faço percurso em ordem sobre o F, não tenho subárvore esquerda, então eu visito ele. Não tem subárvore direita, termino o percurso, terminei o percurso sobre a subárvore direita, terminei o percurso sobre a subárvore direita. Então faço essa visita, o percurso em ordem sobre essa árvore aqui. A ordem que eu vou visitar os nós, né, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Algo interessante que particularmente a gente vai mostrar a aplicação para o percurso em ordem na próxima aula. Eu não vou mostrar isso na aula de hoje, mas é algo importante, é algo interessante o seguinte. Eu quero desenhar os nós da árvore de forma que todos os nós, então para desenhar o A, todos os nós da subárvore esquerda do A, eu quero desenhar a esquerda do A. E todos os nós da subárvore direita do A, eu quero visitar a direita do A. Certo? Eu não quero nenhum nó abaixo do A. Certo? Não quero cruzar a subárvore esquerda e direita. E o que eu faço é o seguinte. Eu vou descer de paraquedas cada um dos nós.
E digamos que eles caem no chão aqui embaixo, né? Então cada um deles está ali voando. E eles vão cair no chão. Cada um de onde eles estão, eles vão cair no chão. Então, quando eles caem no chão, eu usei essa propriedade, né, que os nós da subárvore esquerda vão estar à esquerda dele, os nós da subárvore da direita vão estar à direita dele. Quando eles caem no chão, a ordem que eu vou observar no chão vai ser a ordem de visita da esquerda para a direita. Certo? Isso vai ser útil, a gente vai usar na aula que vem. Certo? Então a gente vai começar fazendo um comentário rápido, ou pelo menos mostrando, na verdade, né, que esses algoritmos de fato visitam todos os nós de uma árvore binária, e esses nós são visitados, né, exatamente uma vez. Certo? Então o que a gente vai mostrar, e é uma demonstração bem simples, né, eu vou fazer isso aqui só para o caso, né, de pré-ordem, porque em ordem e pós-ordem os algoritmos são muito semelhantes, a argumentação é basicamente a mesma, porque tem um visitar e tem duas chamadas recursivas, né? Então eu vou fazer só para argumentação só para um deles, né? Mas a gente vai isso vale para os outros, né? Só fazendo a mudança simples de um algoritmo para o outro, certo? Então a gente quer mostrar o seguinte, né? Se x é um nó de uma árvore binária, né? Então os algoritmos pré-ordem de x, pós-ordem de x e em ordem de x visitam todos os nós da subárvore enraizado no x e visitam eles cada um exatamente uma vez. E visitar é chamar a função visitar x, certo? Então como é que a gente vai fazer isso? O argumento aqui é simples. É só a gente mostrar isso por indução. Certo? Então, quando a gente faz uma chamada, então, por indução, no número de nós na subárvore enraizado em x. Então aqui a nossa base vai ser quando o número de nós, vamos dizer, n, a subárvore enraizada em x. Então aqui, se o n for igual a 0, se eu não tiver nenhum nó nessa subárvore, então eu tenho que ter que o x é nulo. Se o x não for nulo, eu tenho pelo menos um nó, né? Então o que o algoritmo faz quando o x é nulo? Ele só faz alguma coisa se o x for diferente de nulo. Então ele não faz absolutamente nada, certo? Ou em outras palavras, ele visita todos os nós dessa subárvore, certo? Exatamente uma vez, quer dizer, não visita ninguém, né? Então, e aqui a primeira linha diz que ninguém é visitado. Né? Então agora a gente assume, né, que o n é maior do que 0, ou é pelo menos 1, né, e que o algoritmo visita todos os nós exatamente uma vez, né, se a subárvore
né, tem menos do que n nós. Certo? Então, agora eu olho aqui para a subárvore para o x. Eu tenho a subárvore esquerda do x, cuja raiz é o filho esquerdo do x. Eu tenho a subárvore direita do x, cuja raiz é o filho direito do x. Aí o algoritmo faz 3 linhas, né? Quer dizer, se eu tenho pelo menos, se o n é pelo menos 1, né? Então, para n pelo menos 1, eu tenho que o x é diferente de nulo. E se o x é diferente de nulo, olhando para o algoritmo, eu vou realizar 3 linhas, né? Então o algoritmo ele roda as 3 linhas que são visitar o x. Eu vou fazer um percurso em pré-ordem na subárvore esquerda do x. Eu vou fazer um percurso em pré-ordem na subárvore direita do x. Certo? Então, aqui o x é visitado uma vez. É visitado uma vez. Agora, se nessa subárvore inteira eu tenho n nós, então na subárvore esquerda do x, como eu não tenho x, eu tenho menos do que n nós. E na subárvore direita do x, como eu não tenho x, eu tenho menos do que n nós. Então, sobre essa chamada aqui para o percurso em pré-ordem sobre a subárvore esquerda do x, eu posso usar a hipótese indutiva, que diz que eu vou visitar todos os nós dessa subárvore, né, uma vez. E eu também posso usar a hipótese indutiva para essa chamada recursiva. Na subárvore direita ele tem menos do que n nós, então eu vou também visitar todos os nós, né, desta subárvore uma vez. Então eu visito o x uma vez. Eu vou visitar todos os nós dessa subárvore uma vez, todos os nós dessa subárvore uma vez, e esses são todos os nós da subárvore enraizada em x. Certo? Então isso garante, né, logo visitamos, né, todos os nós da subárvore, né, enraizada em x, né, exatamente uma vez, né, como a gente queria demonstrar. Certo? Então a próxima coisa que eu vou fazer é falar sobre a complexidade desse algoritmo, né? E o que a gente vai mostrar é o seguinte, né? Então, se x é raiz de uma subárvore com n nós, então pré-ordem, pós-ordem e em ordem tem complexidade de tempo θ de n. Certo? Então o custo para fazer o percurso em qualquer árvore binária, qualquer um desses percursos, pré-ordem, pós-ordem e em ordem, é linear. Certo?
Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou chamar seja T de N, o número de passos, né? Então eu vou fazer aqui só para o caso específico do algoritmo de pré-ordem, né? Mas para os algoritmos de pós-ordem e em ordem, né, é a mesma coisa, eu só mudo a ordem do visitar. Então vai ser o número de passos do algoritmo pré-ordem, né, quando a subárvore pré-ordem de x, né, quando a subárvore enraizada em x tem n nós. Certo? Então é o caso em particular, né? Tem n nós, que é exatamente o enunciado do teorema, né? A gente vai chamar o número de passos desse algoritmo de T de n, ou então digamos que é o tempo do algoritmo. Certo? Agora, tem duas chamadas que são um pouquinho diferentes. Tem a questão das chamadas recursivas, né, que eu faço, mas tem aquelas operações que são feitas naquele nó quando eu não, né, que são feitas desconsiderando o tempo das chamadas recursivas, certo? E eu quero definir duas constantes para indicar o tempo que esse algoritmo roda, né, tanto quando x é nulo quanto quando o x não é nulo, mas desconsiderando o tempo das chamadas recursivas. Então eu vou definir isso aqui, né? Se você não entendeu, eu vou definir exatamente isso aqui agora. Então, sejam C o número de passos deste algoritmo quando o x é nulo e D o número de passos deste algoritmo, né, de pré-ordem de x quando o x é nulo e D o número de passos quando o x é diferente de nulo desconsiderando as chamadas recursivas. Certo? Eu estou colocando como número de passos, mas C pode ser também, se você quiser analisar, né, em questão de tempo, segundos, se for para um computador, isso pode ser o tempo em segundos e D pode ser o tempo em segundos. Certo? Então, aqui se a gente estiver contando o número de passos, né, faz sentido que o C seja 1, que é só um teste e depois termina, né, e o D vai ser o quê? Bem, tem isso aqui, eu vou assumir que esse visitar, eu vou desconsiderar o tempo do visitar, na verdade, porque a gente tem N chamadas ao visitar, a gente está considerando aqui que o visitar seja um tempo constante. Né? Então para ser mais preciso, né, aqui eu teria que colocar, eu vou adicionar isso aqui, né,
desconsiderando o tempo do visitar. Quer dizer, o visitar, se ele for muito custoso, o algoritmo vai ser muito custoso, né? Certo? Aqui só para deixar claro, desconsidera o tempo do visitar. Se for só imprimir alguma coisa, se for só olhar alguma coisa do nó, for uma coisa constante, então tudo vai ser, a gente já sabe que eu vou chamar uma visita por cada nó, então se for constante, o tempo de todos visitar seria linear, um por nó. Certo? Então, o C faz sentido que ele seja 1, e o D é o número de passos que eu faço, desconsiderando as chamadas recursivas. Quer dizer, eu tenho um teste aqui, eu tenho uma, digamos, a chamada do visitar, chamar a função, desconsiderar o que está lá dentro. Eu tenho que acessar o ponteiro esquerdo, eu tenho que acessar o ponteiro direito, eu tenho que fazer uma chamada e só fazer a chamada, digamos que é um passo. Eu desconsidero o que é feito lá dentro, mas eu faço uma chamada. Então o D talvez seja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, ou o tempo desconsiderando as chamadas recursivas. Eu desconsidero tudo que é feito dentro dessa chamada. Certo? Então, o que a gente vai provar é o seguinte. Então, vamos provar. Opa. Por indução em N, que o nosso T de N ele é menor ou igual a C mais D vezes N mais C. Certo? Quer dizer, C é uma constante, é o número de passos quando o x é nulo. O D é uma outra constante, que é o número de passos quando o x não é nulo, mas desconsiderando as chamadas recursivas, e a gente quer mostrar exatamente esse resultado, que é uma função linear, que é uma constante, que é a soma dessas duas constantes vezes n, mais um outro fator constante. Certo? Então, quando n igual a 0, quando n é igual a 0, temos que o x é nulo, e o t de 0 a gente definiu como sendo C, Só que T de 0, que é C, é o número de passos que eu faço, isso é menor ou igual a C mais D vezes 0, que é o N, mais C, que é C. Certo? Então vale, essa desigualdade aqui, ela vale quando n é igual a 0. Certo? Então, agora a gente vai assumir que o n é maior do que 0. Então, agora, assuma que n é maior do que 0 e que a desigualdade vale para e que T de n' é menor ou igual a C mais D vezes n' mais C, para
n' é estritamente menor do que o n. Certo? Então agora olha para essa subárvore, né? Então agora, como n é maior do que zero, o x é diferente de nulo. Se ele é diferente de nulo, então eu quero só olhar aqui para o x, e eu tenho a subárvore enraizada no esquerdo de x, e eu tenho a subárvore enraizada no direito de x. Ao todo, eu tenho n nós. Digamos que aqui eu tenho k nós. Então, nessa subárvore aqui, eu tenho que ter n menos k menos 1 nós. Né? Por quê? Porque 1 nó mais n menos k menos 1 mais k tem que dar n. Aqui eu tenho 1, mais k aqui eu tenho k mais 1. Então o resto tem que ser n menos k mais 1, ou também n menos k menos 1. Certo? Menos k mais 1 em parênteses. Né? Certo? Então, e como o x é diferente de nulo, a gente vai fazer essas três chamadas. Visitar o x, pré-ordem na subárvore esquerda, pré-ordem na subárvore direita. E lembrando, esse k e esse n menos k menos 1 são menores do que n. Então qual é que vai ser, né, o que eu tenho? Né? Eu tenho, na verdade, que o meu t de n, que vai ser a chamada sobre essa subárvore de tamanho x, eu vou fazer uma chamada numa subárvore de tamanho k, eu vou fazer uma chamada recursiva sobre uma subárvore de tamanho n menos k menos 1, mais todos os passos que não são contados nas chamadas recursivas dessa subárvore de tamanho k e da subárvore de tamanho n menos k menos 1. E a gente definiu esses passos adicionais como, né, d. Eu tenho d passos adicionais. Certo? Agora eu uso a hipótese indutiva sobre o t de k e sobre o t de n menos k menos 1. Esse primeiro termo, ele é menor ou igual, né, a c mais d vezes k mais c. Esse segundo termo, t de n menos k menos 1, ele é menor ou igual, né, a c mais d vezes n menos k menos 1, né, mais c, né, mais d. Certo? Eu vou pegar esses termos aqui que estão sendo multiplicados por c mais d e vou colocar esse c mais d em evidência. Eu vou ficar com, isso aqui vai ser igual a c mais d, que multiplica, né, k mais n menos k menos 1. Né? Quais são os termos que sobram? Esse c e esse d. Eu vou escrever isso dessa forma, mais c mais d mais c. Então isso aqui fica igual, né? Esse k cancela com esse menos k. Eu fico com c mais d, que multiplica n menos 1, mais c mais d, mais c. Né? De novo, eu tenho c mais d, que eu posso estar em evidência. Um deles multiplica n menos 1 e o outro multiplica 1. Então isso aqui é igual a c mais d vezes n mais c, né? Como a gente queria mostrar. Certo? Então isso mostra que de fato, né, bem, isso aqui está mostrando que ele é da ordem de, na verdade, deixa eu só dizer aqui, né? Então no fundo a gente mostrou, né, que o t de n, ele é da ordem de n.
porque a gente mostrou só o limite superior, né? Mas o fato que todos os nós são visitados, que a gente já mostrou, todos os nós visitados, né, que eu tenho n nós, isso aqui implica que o T de n ele é ômega de n. Se ele é O de n e ômega de n, né, então o T de n é θ de n. Aí era isso que a gente queria mostrar. Ok? Eu quero só mostrar um pouquinho a relação que a gente tem entre os percursos em pré-ordem, em ordem, né? Os percursos em pré-ordem, em ordem e o pós-ordem, né? Relacionado ao que a gente chama de torneio euleriano sobre uma árvore. Então, o torneio euleriano ele corresponde a imaginar que essas ligações, né, entre pais e filhos, eles correspondem a, digamos, pontes que eu tenho que passar, e tudo que não está nessas pontes é água. Aí eu tenho um barquinho que vai fazer um percurso pela borda dessas pontes, pela água. Ele vai passar né? E vai passar ao redor da árvore inteira, né? E ao redor de todos os nós, certo? Isso a gente chama de torneio euleriano, né? Da árvore. Eu quero mostrar como é que isso se relaciona com esse torneio euleriano se relaciona com os percursos em pré-ordem, em ordem, né, e em pós-ordem. Então, aqui vai ser pré-ordem. Aqui vai ser o em ordem. Aqui vai ser em pós-ordem. Então, existe uma certa relação por causa do seguinte: a gente sempre faz o percurso primeiro sobre a subárvore esquerda. Então é por isso que a gente desce inicialmente pela esquerda, né? Quando a subárvore esquerda não tem, a gente vai para a subárvore direita. E quando termina a subárvore direita, a gente volta, né? Uma forma de olhar para esses percursos é que no percurso em pré-ordem, eu quero marcar quando é que esse percurso passa pela esquerda de cada nó. Então eu vou anotar quando eu passar pela esquerda de cada nó, certo? Então quando é que eu passo pela esquerda? O primeiro nó que eu passo pela esquerda é o A. Depois o B, eu passo pela esquerda do B. Depois eu passo pela esquerda do D. Depois eu passo pela esquerda do G. Depois eu passo pela esquerda do C. Depois pela esquerda do E. Depois pela esquerda do H. Depois pela esquerda do I. E depois pela esquerda do F. Né? Então nesse percurso euleriano, se eu anotar quando eu passar pela esquerda de um nó, sempre que eu passar pela esquerda daquele nó, eu anotar aquele nó, eu tenho exatamente o percurso em pré-ordem. O percurso em ordem, eu vou anotar quando eu passar por baixo de um nó.
Aqui eu estou marcando que é embaixo de cada nó. E eu quero anotar quando eu vou passar nesse percurso por baixo de um nó. Então qual é o primeiro nó que eu passo por baixo dele? É o D, depois o G, depois o B, depois o A, depois o H, depois o E, depois o I, depois o C e depois o F. E o percurso em pós-ordem eu vou anotar quando eu passar pela direita de cada nó. Então aqui é a direita de cada nó. Então eu vou anotar quando eu passar pela direita de cada nó. Então a ordem que eu obteria seria o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Esse aqui seria o percurso em pós-ordem, né, de uma árvore binária. Certo? Agora eu quero dar só uma aplicação. Né, eu disse que na aula de hoje a gente ia terminar com a aplicação dos percursos do percurso em pós-ordem. Né? Então, digamos que eu gostaria de contar os nós, né, de cada subárvore. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Né? Digamos que cada nó... Então, vou supor que cada nó X, né, tem um campo N de X, né, que deve representar né, o número de nós na subárvore enraizada em X. Então eu gostaria de, para todo nó, contar o número de nós daquela subárvore. Certo? Só que eu não tenho esses valores calculados. Né? Como é que eu faço para calcular todos esses valores para todos os nós dessa árvore? Né? Então o que eu gostaria, né, é que o número de nós dessa subárvore enraizada no G tem que ser 1. Do D tem que ser 2, porque tem 2 nós da subárvore. O B tem que ser 3. O H tem que ser 1. As folhas são 1, tem exatamente um nó. O E tem 3 nós nessa subárvore. O C tem quantos nós na subárvore enraizada no C? Né? Tem 5. E quantos tem na subárvore enraizada no A? É simples ver o número de nós na subárvore enraizada no A. É só ver, na subárvore esquerda eu tenho 3, na subárvore direita eu tenho 5. Então 3 mais 5 eu tenho 8 na subárvore esquerda e direita, e junto com o A eu tenho 9. Então o número de nós na subárvore enraizada no A, eu tenho 9 nós na subárvore enraizada do A. Então essa ideia do que eu falei foi a seguinte. Se eu tiver um nó X, se para um nó X eu já tiver o número de nós na subárvore esquerda, se eu já tiver o N na subárvore esquerda do X, se eu já tiver o N da subárvore direita do X, o N do X, o número de nós na subárvore tem que ser o número de nós na subárvore esquerda mais o número de nós na subárvore direita mais 1. Então, se eu tiver, né, o número de nós na subárvore esquerda e na subárvore direita, eu consigo calcular, né, o número de nós na subárvore enraizado no X. Ou, em outras palavras, eu tenho que ter calculado esses valores antes de calcular o valor do X. Ou, em outras palavras, eu tenho que visitar a subárvore esquerda
e visitar a subárvore direita antes de visitar o x. Então, para fazer isso, para calcular o n de todos nós, a única coisa que eu preciso fazer é o seguinte: fazer um percurso em pós-ordem. Então, para calcular n de x para todo nó x, a gente vai realizar um percurso em pós-ordem com a seguinte implementação do visitar. Então, a única coisa que eu vou fazer, eu vou algoritmo visitar, eu vou até chamar visitar de contar nós. Então, aqui seria o algoritmo visitar, mas só que o algoritmo visitar para contar nós. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou começar contando apenas o nó x, né? Eu só chamo para um x, o visitar só é chamado para nós não nulos. Então, eu já sei que o x não é nulo. Então, eu vou começar contando o próprio x, que é um nó. Agora, se ele tiver um filho esquerdo, como o percurso em pós-ordem já chamou o visitar sobre o nó esquerdo, então eu já tenho o n do nó esquerdo. Então o que eu vou fazer é o seguinte: se esquerdo de x for diferente de nulo, então eu vou fazer que o n de x, eu vou incrementar n de x mais o n do filho esquerdo de x. Eu vou adicionar os nós da subárvore esquerda do x. E se o filho direito do x for diferente de nulo, quer dizer, tem pelo menos um nó lá para eu contar, então eu incremento esses nós. N de x recebe n de x mais o n do filho direito do x. Pronto. Aí eu só implementar o algoritmo do visitar com um percurso em pós-ordem, eu consigo contar todos os nós de todas as subárvores. E o outro caso que eu vou mostrar é para calcular a altura das subárvores. A gente vai fazer algo semelhante. Eu vou fazer algo semelhante. Só que cada nó x vai ter um campo altura. Então, vou colocar aqui. O seguinte. Digamos que cada nó x tem um campo h de x que deve representar a altura da subárvore enraizada em x. Certo? Eu gostaria de calcular esses valores para todos os nós x. Então, nessa árvore aqui, lembrando que a altura é o tamanho do maior caminho de um nó até um nó descendente dele. A altura das folhas é 0. O maior caminho do D para baixo é 1. Do E para algum filho é 1. Do C para algum filho é 2. Do B ele tem a altura 2. E o A tem a altura 3.
o maior caminho do A para um nó descendente dele tem tamanho 1, 2, 3. Né? Em geral, da mesma forma como a gente fez aqui antes, se eu tenho um nó X, né? Eu tenho a subárvore esquerda e tenho a subárvore direita, a altura do X, né, é o maior caminho o tamanho do maior caminho que eu tenho para cá, ou o tamanho do maior caminho que eu tenho para cá. É o maior dos dois, né? Então, a altura do X, né, é o máximo, né, entre, eu vou dizer assim, 0, se ele for folha, né, entre a altura do filho esquerdo do X mais 1, mas aqui apenas se o esquerdo do X não for nulo, né? Quer dizer, se tem algum caminho daqui para cá no filho esquerdo, né? Então eu tenho um salto aqui para saltar para o filho esquerdo, mais esse maior caminho, né? E a altura do filho direito do X mais 1, né? Se ele tiver um filho direito. Né? A chave fechando aqui. Certo? Então, de novo, assim como o anterior, que eu vou calcular, para calcular o h de x, eu vou fazer um percurso em pós-ordem, que eu tenho que ter calculado dos filhos. Né? Então, eu tenho que ter calculado a altura do filho esquerdo e direito. Então, é pós-ordem, eu visito os filhos antes de visitar o pai. Né? Então, eu vou copiar isso aqui. Agora eu vou copiar isso aqui tudinho. Eu vou só editar o que eu preciso. Então, para calcular o h de x para todo nó x, eu vou realizar um percurso em pós-ordem com visitar. Eu vou colocar, digamos, a altura. Que nosso objetivo é contar a altura. Então aqui o que eu vou fazer? Como é um máximo, eu vou começar aquela altura como 0. Né? Se ele for folha, não tiver filho esquerdo ou direito, a altura dele é 0. Né? Então eu vou simplesmente verificar se ele tem filho esquerdo, se é diferente de nulo. Eu digo que a altura dele, né? E nesse caso vai sempre ser melhor do que 0. Então isso aqui vai ser 1 mais a altura do filho esquerdo do x. Nesse caso sim, porque eu comecei o h como 0. Né? E se o filho direito, né, for diferente de nulo, então a altura vai ser o máximo, né, entre o que eu já tenho para a altura do x, né, e 1 mais a altura do filho direito do x. Né? Então, só escrevendo o código do visitar, eu consigo calcular a altura de todos os nós, né, da árvore. Certo? Então é só isso pela aula de hoje.
né? Como visitar os nós de uma árvore binária. Dá para generalizar todos os conceitos de pré-ordem, pós-ordem e em ordem, né, para árvores gerais, só que o em ordem é um pouco mais delicado, porque em geral é um pouco fora do escopo da disciplina. A gente vai fazer em ordem só para árvore binária, né? E bem, é só isso por hoje e até a próxima aula.